Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma live do Verbo da Vida em Belo Horizonte. Que prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês e hoje iniciando uma série maravilhosa que é Uma Vida de Fé. Então se prepare, olha, faz o seguinte, já começa a compartilhar esse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá no canal do YouTube, já se inscreva. Ative o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações, todas as vezes que nós entrarmos aqui ao vivo, e se prepare porque essa semana vai ser poderosa, vai ser uma semana inteira falando sobre o tema Uma Vida de Fé. Então faça o seguinte, você quer fazer parte desse grande corpo de Cristo que tem levado essa palavra da fé por toda Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e o mundo? Então começa aí agora, a compartilhar esse vídeo, manda para todo mundo esse vídeo, porque nós vamos edificar a fé de pessoas durante toda essa semana, amém? Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre uma vida de fé. Queridos, nós vemos que em toda a palavra, em toda a escritura, Deus ele vem grifando uma expressão. Qual expressão é essa? O justo viverá pela fé. Então nós vamos ver isso lá em Abacuque, nós vamos ver Paulo reiterando essas verdades em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, nós vemos também o autor aos Hebreus grifando essa frase na sua epístola lá em Hebreus 10:38. Mas é interessante que nós precisamos entender o que isso significa. O que será um justo? O justo viverá pela fé. Será que eu vou usar a minha fé só de vez em quando? Será que a fé é só um acessório que eu utilizo na hora que eu preciso e depois eu guardo? Não. O justo viverá pela fé, ele traz uma ideia de que nós vamos viver continuamente pela fé. Amém? Agora, para que eu possa viver continuamente pela fé, eu preciso entender alguns princípios. Eu quero citar aqui rapidamente alguns para vocês, só para que a gente possa começar a fazer um pano de fundo. Veja, um dos princípios de uma vida de fé é entender que a fé ela vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, ou seja, a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé ela não vem por meio da oração, a fé ela não vem por meio do pedir, a fé ela não vem por meio do jejuar, mas a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso está lá em Romanos 10, versículo 17. Um outro princípio que nós precisamos entender é que a fé ela vai operar pelo amor. Isso está em Gálatas 5, versículo 6. Outro princípio é que a fé ela precisa ser perseverante. Deus ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Aqueles que querem viver uma vida de fé precisam perseverar até chegarem a completar a sua carreira. Isso está lá em Hebreus 12, versículo 1. A fé também, ela não é uma fé fingida. Nós vamos ler isso lá em 2 Timóteo 1, versículo 5. Um outro princípio que nós precisamos entender bem é que a fé ela não é um sentimento. Isso está em segunda carta aos Coríntios 5, versículo 7, que diz que, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, se você quer viver uma vida de fé, ou seja, se você é justo e quer viver uma vida de fé, você não pode andar pelo que você vê, não pode andar pelos seus sentidos, mas pelo que você crê. Um outro princípio também importantíssimo que nós precisamos entender é que o nosso maior modelo de fé, o nosso maior exemplo de fé é Jesus Cristo. Isso está lá em Hebreus 12, 2. Porque Jesus ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, Jesus é o nosso maior exemplo de fé. Mas sabe, queridos, hoje eu quero destacar e te despertar para um princípio que também é muito importante, que a gente precisa observar ele com bastante cautela. Eu te citei aqui alguns princípios, nós temos outros, mas hoje eu quero te destacar esse princípio e te despertar, para que a partir de hoje você retome com muita intensidade a prática desse princípio. Que princípio é esse, Marcelo? A confissão da palavra. Não existe a fé do tipo de Deus se não existir a confissão da palavra acompanhando aquilo que nós cremos.
Sabe, queridos, nós começamos a nossa vida cristã muito bem. Por quê? Porque nós ouvimos a pregação, ouvimos a palavra de Deus, fé é gerada no nosso coração. E é interessante que uma vez que essa fé é gerada no coração, nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Veja bem, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, a fé é gerada no coração e gera uma confissão. Então nós nascemos de novo, ouvindo a pregação do Evangelho, fé é gerada, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nascemos de novo. Quando nascemos de novo, o próprio Espírito de Deus vem habitar dentro de nós, e esse Espírito de Deus, ele vai testificar ao nosso espírito que somos então filhos de Deus. Iniciamos essa carreira, essa vida cristã então, da maneira correta. E é interessante que todos nós que nascemos de novo, Deus ele compartilha conosco uma medida de fé. Mas que fé é essa? Isso está lá em Romanos 12, versículo 3, a parte B do versículo, que diz: pense segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Ou seja, cada um de nós que nascemos de novo, recebemos de Deus uma medida de fé. Mas que fé é essa? A fé do tipo de Deus, ou a fé como Deus a tem. A mesma fé que Deus tem, ele compartilha uma medida de fé com todos aqueles que nasceram de novo. E aí, para que eu possa operar de uma maneira intensa, de uma maneira que realmente vá surtir efeito na fé, eu preciso olhar então para como que Deus opera na fé, como que Deus age em fé. Se nós voltarmos então lá no princípio, na criação, em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver então como que Deus operou na criação de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio criou Deus céus e terra. Versículo 2, ele diz: a terra estava então sem forma e vazia. Veja, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha que interessante. Deus cria céus e terra, existe ali um processo de criação, né? A terra estava em caos ou em processo de criação, e aí quando Deus olha, o que ele vê? Ele está vendo então o abismo, trevas sobre a face do abismo, e o seu espírito estava pairando, mas nada estava acontecendo. Mas sabe, queridos, quando nós chegamos no versículo 2, e eu quero te incentivar hoje a você pedir a Deus que esse versículo caia como revelação no seu coração, que esse versículo caia como uma palavra rema no seu coração, trazendo entendimento, porque quando nós olhamos para o versículo 2, queridos, algo extraordinário acontece. A terra estava sem forma, a terra estava vazia, havia trevas, mas no versículo 2 algo extraordinário acontece. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Queridos, veja bem, o Espírito de Deus pairava, ele estava esperando simplesmente um comando de Deus. Quando Deus confessa, quando Deus libera o seu comando, aquilo que não existia passa a existir. Não existia luz, existia trevas. Quando Deus olhou, ele ignorou aquilo, mas ele trouxe à existência por meio da confissão aquilo que ele queria ver. Haja luz, e houve luz. Oh, aleluia! Queridos, essa é a fé do tipo de Deus, essa é a forma que Deus trabalha. Nós precisamos chamar à existência aquilo que não é, como se já fosse. Quando nós olhamos para uma situação, nós precisamos confessar aquilo que nós cremos e não as circunstâncias. Aleluia! Essa é a fé que Deus compartilhou conosco, Deus nos deu uma medida dessa fé. Eu me lembro quando Jesus Cristo estava andando sobre a terra e de repente ele passa diante de uma figueira, ele estava com fome, e ele vai até aquela figueira, e naquela figueira ele começa a procurar ali algum fruto para saciar a sua fome, e é interessante que ele não encontrou ali nenhum fruto, e aí Jesus ele disse à figueira, veja bem, talvez os discípulos olharam para aquela cena e ficaram um pouco atônitos, poxa, o mestre está ficando doido, ele está falando até com planta, mas aí Jesus ele falou algo para aquela figueira, olha, jamais alguém coma de ti fruto. E ele foi embora. Os discípulos ouviram aquilo, mas ficaram quietinhos, talvez atônitos. Mas sabe de uma coisa, queridos? No dia seguinte, quando eles passaram pelaquela figueira, Pedro se atentou para algo. Mestre, a figueira que tu amaldiçoastes, ela secou desde a raiz. Oh, aleluia! E Jesus aproveita o gancho para começar a nos ensinar
sobre essa fé do tipo de Deus que foi compartilhada conosco. Então, quando chegamos lá em Marcos 11, versículo 22, Jesus começa então a ensinar sobre isso e ele vai dizer: olha, tendes fé em Deus. A tradução Almeida Revista e Atualizada, ela traduz esse texto como tende fé em Deus. Mas sabe, queridos, se nós formos para o original e estudarmos essa expressão, nós vamos encontrar lá as palavras tende fé Deus, que poderia ser traduzido de uma forma melhor como tende a fé do tipo de Deus, ou tende a fé como Deus a tem. É interessante que alguns manuscritos antigos trazem a expressão se vocês tiverem fé. Isso é interessante entendermos isso, porque Jesus ele depois vai nos explicar como então funciona essa fé do tipo de Deus. Então ele disse, olha, tendes a fé do tipo de Deus, tendes a fé como Deus a tem. Ou se vocês tiverem fé, e aí no versículo 23 ele começa a explicar como operar nessa fé. Aí ele vai dizer então, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Veja bem, queridos, Jesus então ele está nos ensinando, a fé do tipo de Deus, ela não é uma fé que só fica na nossa mente, a fé do tipo de Deus, ela precisa vir para o nosso coração, nós precisamos ter uma convicção dessa fé, então fé gerada no meu coração, mas algo precisa acontecer, o quê? Uma confissão precisa sair da minha boca, então eu preciso confessar aquilo que eu estou crendo. Sabe, queridos, quando uma circunstância se levanta perante um justo que vive pela fé, o que é que ele faz? Ele confessa aquilo que ele quer ver, ele confessa aquilo que a palavra diz a respeito dele. Quem tem uma vida de fé anda confessando então aquilo que crê. A fé ela não se cala diante das circunstâncias. Mas talvez, queridos, quando uma circunstância se levanta, seja mais fácil a gente lembrar dessas verdades, e aí nós começamos a confessar diante da circunstância, mas deixa eu te falar, nós começamos dizendo que o justo ele vive pela fé, é algo constante, é algo que não depende de circunstâncias. Você sabia que mesmo durante a calmaria nós precisamos continuar confessando? No período de calmaria, queridos, a fé ela continua falando, pois a confissão da fé irá pavimentar a estrada que iremos percorrer. Muitas vezes queremos usar uma fé reativa, estamos sempre apagando incêndio com as nossas declarações, mas uma vida de fé não para de falar. Precisamos ser um papagaio da palavra que confessa dia após dia aquilo que nós queremos viver, aquilo que nós cremos. Sabe, queridos, mesmo em tempos de calmaria, nós não podemos nos calar, nós precisamos continuar confessando, porque o justo, ele viverá pela fé. Viver pela fé é um estilo de vida, não depende de circunstâncias. A circunstância se levantou, você declara a palavra. Mas se você está vivendo em tempos de calmaria, continue declarando a palavra e pavimentando a estrada da sua vida. Você vai viver aquilo que você fala. Olha que interessante, quando nós olhamos para o conselho de Deus para Josué, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, é impressionante porque Josué estava para assumir uma grande posição, uma posição de liderança, substituir um grande mestre, um grande líder, e aí Deus orienta Josué a algo. Ele diz assim, Josué, não cesses de falar. Aleluia. Não cesses de falar do livro da lei. Ou seja, confesse a palavra, fale aquilo que você quer viver, fale aquilo que a palavra diz a seu respeito. E ele diz, não cesse de falar a palavra, antes medita nessa palavra de dia e de noite. E tenhas o cuidado de cumprir fielmente tudo conforme está escrito. E então você mesmo fará os seus caminhos prosperarem. Olha que interessante, queridos, a nossa confissão, ela tem o poder de fazer os nossos caminhos prosperarem. Nós confessamos a palavra, uma vez que nós confessamos essa palavra, nós vamos meditar nessa palavra,
Uma vez que nós meditamos na palavra, nós vamos praticar essa palavra. Então eu confesso, eu medito, eu pratico. Eu confesso, eu medito e eu pratico e eu faço os meus caminhos prosperarem. O que nós temos falado durante esses dias? O que tem saído das nossas bocas? Querido, chegou um tempo de não cessarmos de falar. Eu estava meditando sobre essa mensagem e a palavra que veio forte ao meu coração foi: nós precisamos ser um papagaio da palavra, aqueles que falam a palavra, que repetem a palavra, que não cessam de falar a palavra, independente se tem circunstâncias, independente se estamos vivendo em calmaria, nós precisamos permitir sair da nossa boca somente palavras de bênção, somente aquilo que a palavra diz. O justo vive pela fé, ele tem um estilo de fé. A fé é um estilo de vida do justo, então é imprescindível que o justo viva falando, que o justo viva confessando, porque fé e confissão, eles andam de mãos dadas. A fé do tipo de Deus confessa. A confissão, ela vai ativar o poder de Deus na sua vida. Oh, aleluia, eu vou repetir isso. A fé do tipo de Deus, ela confessa. A confissão, ela ativa o poder de Deus na sua vida. Eu me lembro, lá em Marcos 4, versículo 40, quando Jesus ele repreende uma tempestade. Uma grande tempestade se levantou para interromper a carreira de Jesus e seus discípulos. E aí Jesus, ele diz à tempestade, ele fala à tempestade, acalma. E é interessante que ele vira para os seus discípulos e ele diz aos seus discípulos: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Veja, queridos, por que vocês são tão tímidos? Ou seja, por que vocês não confessaram? Por que vocês não falaram à tempestade? Queridos, não deixe a timidez minar a sua fé. Chegou um tempo de nós nos levantarmos com ousadia e confessarmos aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Queridos, comece a pavimentar a sua estrada, a estrada da sua vida por meio daquilo que você fala. Aonde você passar, as pessoas precisam entender, as pessoas precisam serem impactadas por aquilo que você fala. Não permita sair da sua boca, queridos, nenhuma palavra contrária àquilo que a Bíblia diz. O justo, ele viverá pela fé. O justo, ele tem como estilo de vida a fé. E é por isso que o justo, ele anda confessando aquilo que ele crê. Queridos, nós, como eu falei, começamos muito bem o nosso início da caminhada cristã, mas nós não podemos guardar a nossa fé. Uma vez que nós somos salvos, queridos, isso agora virou um estilo de vida para nós. O estilo de vida do crente, do justo, é andar confessando a palavra, confessando em fé. Ele escuta a palavra, fé gerada no coração, mas uma confissão precisa sair da sua boca. Então comece a partir de hoje a intensificar aquilo que você fala. Fale exatamente o que a palavra diz a seu respeito, exatamente aquilo que Deus fala a seu respeito, porque nós temos uma parte, Deus compartilhou conosco, essa fé do tipo dele, essa fé como ele a tem. Então nós podemos andar assim como Deus andou, assim como Deus criou todas as coisas, nós podemos criar o nosso futuro, nós podemos criar tudo aquilo que nós desejamos mediante a palavra de Deus. Queridos, eu espero que você tenha sido edificado com essa primeira mensagem dessa grande série, que é uma vida de fé. Então faz o seguinte, se você foi abençoado, deixe o seu like aí no vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque chegou um tempo de nós influenciarmos ainda mais as pessoas com essa palavra da fé que nós cremos. Fé e confissão, elas sempre vão andar de mãos dadas. Sejam abençoados na prática da palavra. Um grande beijo. Amo vocês.